Queridos irmãos e irmãs em Cristo, quem acompanhou as últimas duas mensagens aqui no culto, ou em casa pela internet, o texto de hoje é uma sequência. Eu quero apenas lembrar a vocês o texto de Hebreus 11, 1 a 16, quando nós falamos o que é fé. Falamos sobre fé. Primeiro aprendemos o que é fé. E lembrando, nós meditamos naquela ocasião a fé que salva ou a fé verdadeira. E lembramos que fé é a certeza de que eu vou receber aquilo que eu não enxergo. Vou receber as promessas de Deus. Depois nós temos o texto de Hebreus 11, 17 até o versículo 13 do capítulo 12, que nós meditamos no tema pela fé, realidade em Deus. Vimos que os nossos pais, os nossos antepassados, eles esperaram grandes coisas das mãos de Deus e alcançaram. Como Moisés diante do Mar Vermelho, Noé na construção da sua arca, Abraão na promessa que Deus lhe havia feito. E hoje nós queremos meditar no texto de Hebreus 12, 4 em diante. Não vou ler todos os versículos, apenas alguns que vão tratar especificamente da nossa mensagem. E o texto diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, mas seja curado. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados.
e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Pela fé, é o tema de hoje, pela fé, aceitemos a disciplina do Senhor. Depois de nós entendermos o que é fé, então nós somos obrigados também a falar de disciplina. Quem de vocês gosta de ser disciplinado? Quem apanhou aqui dos seus pais? Levante a mão. Todos nós, hein? E vocês choravam quando apanhavam? E vocês ficavam bravos quando apanhavam? Ninguém gosta de disciplina. Essa é a nossa natureza humana, ela não quer ser disciplinada. Somos assim. E por que apanhávamos? Eu sei que alguns contam que às vezes apanhavam do nada. Apanhavam às vezes sem motivo, sem razão aparente. Mas na maioria das vezes eu creio que se nós olharmos para trás, nós temos que hoje dar um abraço bem forte no nosso papai e na mamãe e dizer: pai, obrigado pela vara, obrigado pela cinta, porque ai se não fosse aquela cinta que cortou a minha pele algumas vezes, ai se não fosse aquela vara que o meu pai e minha mãe usavam para corrigir os seus filhos, será que seríamos o que nós somos? Será que estaríamos aonde nós estamos? Depois de termos visto que muitos dos antepassados sofreram até a morte, o nosso texto diz: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. O que é isso? Nós precisamos lutar contra o pecado? Ora, nós somos cristãos, para que lutar? Os nossos antepassados, muitos deles, foram pregados na cruz, alguns cerrados ao meio, outros tiveram que se esconder nos buracos da terra. Será que nós ainda precisamos lutar contra os pecados ou não? Eu vejo que essa luta, ela consiste em duas lutas. Uma luta pessoal minha com o meu pecado, a minha tentação. Será que eu ainda luto contra as minhas tentações ou eu deixo que elas me levem? Em vez de cantar, deixa a vida me levar, deixa as minhas tentações me levar. Ou eu olho e falo assim, não, eu vou fazer o que eu quero e depois Deus me perdoa. Cuidado, esse pensamento ele é perigoso. Esse pensamento ele é traiçoeiro. Esse pensamento ele é diabólico. Porque eu nem sei se eu vou me arrepender do pecado depois. Então, nós temos que lutar contra as tentações. E vamos cair. Eu não estou falando que nós não vamos cair nas tentações, nós vamos muitas vezes ceder à tentação. Essa é uma luta. A outra luta é lutar contra o mundo, é gritar para o mundo o que está correto, o que deve ser mudado no mundo, não aceitar as coisas do mundo de forma tão pacífica. Ah, não, eu estou na igreja, eu conheço a verdade, eu creio em Jesus, o resto que se dane.
o resto que se lasque. Então eu não vou falar. E aqui já vai uma palhinha do que é o estudo da terça-feira, quando nós vamos tratar da disciplina cristã um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre ela. E nós, então, para não nos incomodar com os demais, para não criar desavença com o meu irmão, que há tanto tempo eu conheço, então muitas vezes eu me calo diante do erro. E o texto ele é muito claro quando ele diz: na vossa luta contra o pecado, ainda nem te pediram o teu sangue. Você nem derramou o seu sangue ainda. Aqui falando no segundo sentido de luta contra o pecado. Mas nós precisamos lutar. E o texto ele fala de algo que precisamos refletir. Ele diz: correções do Senhor. O que é correções do Senhor? Deus nos corrige? Deus desce lá do céu e vem aqui pessoalmente, pega uma varinha e vai passar no Efrane? Deus faz isso? Depende. Como olharmos a situação. Em primeiro lugar, Ele faz. Ele nos disciplina. Ele nos corrige. Como? Bom, os métodos de Deus para fazer isso são muitos. E o primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é por meio da sua palavra. O que lemos aqui nos textos de hoje, e em todos os cultos, e na nossa casa, no momento de devoção, o que lemos lá, o que lemos aqui no culto, nós não estamos lendo pro vento. São palavras que devemos ouvir, são palavras que querem nos corrigir, são palavras que não têm o objetivo de dizer: ainda bem que o fulano está no culto, essas palavras ainda bem que ele ouviu. Não! Cada mensagem, cada texto bíblico lido é para mim e é para cada um de vocês pessoalmente. Não é para o vizinho. Nós não podemos olhar para o vizinho. Agora é um momento de reflexão, porque Deus quer falar conosco. E se Ele quiser nos corrigir, pois então ouçamos a sua correção. Essa é uma forma. A outra forma de correção de Deus, e essa é mais dolorida, é o sofrimento. Versículo 5 diz: e estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele for reprovado. Não desprezem quando qualquer palavra vos for pregado e vai contra o seu pensamento, contra o seu desejo, contra as suas ações. Não desprezem. Nós esquecemos muito facilmente das correções. As de Deus também. Nós esquecemos. Mas eu digo para vocês que quando Deus corrige, Deus sempre é justo no seu julgar. Essa semana, conversando com uma senhora, ela disse: eu não aceito que Deus corrija o seu povo, porque Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de amor. E eu fiquei ouvindo e conversando com ela. E de repente ela me contou uma história. Ela falou que por 4 anos ela foi à igreja. Por 4 anos ela ficou orando, pedindo a Deus que livrasse o seu marido, não sei do que. 4 anos.
E quando Deus atendeu a oração dela, ela não pisou mais na igreja. E eu olhei para ela e perguntei: você não acha que Deus estava usando o sofrimento para você segurar na mão dele? Nós somos rebeldes. Nós somos um povo triste de lidar. O ser humano não aceita, quer que as coisas sejam como ele quer, e não olhamos para a disciplina do Senhor. E eu quero meditar nisso, falar um pouquinho sobre o sofrimento. Como entender um Deus que é amor e misericórdia, permitir e enviar sofrimento sobre nós, o seu povo? Nós o servimos, nós ofertamos, nós louvamos, nós oramos, e somos afligidos por sofrimentos. Que Deus de misericórdia é esse? Como entender um Deus que fala em felicidade eterna, corrigir o seu povo através de sofrimento, catástrofes, coisas que causam preocupação no coração do povo? Se Deus tem todo o poder, por que Ele não livra a humanidade do sofrimento, em vez de permitir que sofra? Nós estamos diante desse Deus. Nós estamos falando desse Deus, não de outro. Nós estamos falando do Deus vivo. Por que Ele não livra o seu povo de todo o sofrimento? Temos que ser honestos. Nós temos que louvar a Deus pelos nossos sofrimentos e nossas dificuldades. Quando vem o sofrimento é que nós abraçamos a Deus. Quando vem o espinho em nossa carne, nós seguramos na mão do nosso Pai. Então nós sentimos a sua presença, e eu não falo sentir em simplesmente, Deus está aqui, mas eu falo que Deus está aqui de fato, me carregando no seu colo, me levando em seus braços, acalmando o meu coração. Nós não temos a visão que Deus tem. Deus enxerga além. Esse é um dos problemas nossos. Nós não conseguimos ver muito além. Nós vemos algumas coisas, mas Deus enxerga lá. Deus já enxerga lá na eternidade. Deus enxerga daqui 20 anos, 30 anos, 50 anos. Deus sabe exatamente o que vai acontecer com cada um de nós. Qual é o momento em que o maior sofrimento da nossa vida vai nos afligir? Nós temos que corrigir. Pois que filho há que o pai não corrige? Somos filhos de Deus. E Deus nos corrige. Essa é uma doce realidade. Nós somos corrigidos porque nós somos filhos. Se Deus não estivesse nem aí com nós, vocês acham que Ele ia se importar conosco? Não. Ele ia dizer, vão e façam o que vocês quiserem, mas Ele se importa. Ele quer nos levar no céu. E então Ele nos corrige. O pai que não corrige o seu filho, eu digo para vocês, também não o ama. O pai que não corrige o filho, não ama o seu filho. Pense nisso. Vocês que são pais, mães, quando vocês usaram a vara, vocês usaram com o coração, com o amor? Esse é o objetivo de Deus. O pai que não ama, vai deixar o filho andar de qualquer jeito.
E como vimos há pouco tempo atrás, não sei se vocês viram, mataram o filho, mataram um jovem. A mãe disse: eu sabia que isso ia acontecer um dia. Ela já sabia. E por que não corrigiu? Por que não repreendeu? Não, eu sabia que isso ia acontecer. Isso não é amor. Deus se importa comigo e Ele se importa com vocês. Antes, eu recebi um mensageiro no mês de agosto. E eu quero ler um trecho aqui de uma coisa que falou no meu coração. Na dor do luto e na esperança da vida. Hoje, quando escrevo esse texto para o mensageiro luterano, faz 2 meses que nossa princesinha, Jaqueline, foi chamada para o lar celestial. A vida não é e não será mais a mesma. As lágrimas são constantes, a dor no peito e o vazio parecem não ter fim. Mas quando lembramos o passado, o sofrimento, a luta, a força que a Jaque demonstrou ao longo de 9 anos e a maneira como tudo ocorreu, vemos o quanto fomos e somos agraciados por Deus. A lembrança que temos da nossa filha Jaqueline é o sorriso cativante, um jeito só dela de ser e lidar com as dificuldades. Ela jamais entendeu algumas expressões como: espera um pouco, filha, já vai, daqui a pouco. Tudo deveria ser na hora, no momento. Quando ela recebia estas respostas, pronto, estava resolvido, pois ela mesma iria resolver ou fazer o que havia solicitado. Quando eu e minha esposa, Karen, soubemos da gravidade da doença da Jaque, em 2004, nós nos abraçamos, choramos e oramos a Deus. Lembro que uma das coisas que combinamos é que nós nunca iríamos questionar a Deus a respeito da doença. O porquê da doença? Por que a Jaque? Pois se isto acontecesse, não teríamos a fé e a força necessária para ajudar a nossa filha. Mais adiante ele diz: muitas vezes a razão humana não entende os caminhos de Deus, mas nós cristãos temos a certeza de que Deus sempre faz ou permite tudo para o bem daqueles que amam a Deus. Claramente percebemos isso na vida e na história da nossa filha. No mês de abril, pela primeira vez, falamos para a Jaque que ela não precisava mais lutar em silêncio, que ela podia chorar e gritar o quanto achasse necessário, o que até então não havia acontecido. Sabendo da gravidade da situação e dos problemas que viriam, orávamos para que Deus poupasse a nossa querida Jaque de tanto sofrimento e que fosse de sua vontade. Levasse-a para o céu sem dor e dormindo. Deus atendeu nossas orações. Vemos um sofrimento aparentemente comum a todas as pessoas, mas que nós podemos enfrentar. E Deus usa, e Deus disciplina, Deus corrige. O que nós temos que fazer é não nos esquecer das disciplinas do Senhor. É levantar a mão para o céu,
porque através da disciplina Ele nos faz segurar em suas mãos. Uma menina de 9 anos. Talvez podemos dizer, não, Deus não é justo. Mas Deus tem os caminhos. Deus tem os propósitos. Deus tem tudo planejado. Que disciplina Deus está pondo na sua vida hoje? Vamos olhar. E nós não podemos dizer que isso não vem de Deus, porque Deus tem todo o poder em suas mãos. É Deus quem guia a nossa vida. Se nós estamos respirando agora, é porque Deus permitiu. Se nós vamos acordar amanhã, é porque Deus permitiu. Então Deus envia a sua disciplina ao seu povo, porque Ele nos ama. E Jesus diz assim, o texto nos diz assim, mediador, falando de Jesus, da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O sangue de Abel, ele está fazendo uma referência ao primeiro homem que morreu sobre a terra, e ele diz, olha, o sangue de Abel. O sangue da nova aliança é muito maior do que o sangue de Abel. Por quê? Porque o sangue de Abel, ele clama por justiça. Ele clama para que Deus faça justiça. E o sangue de Jesus não. Ele não está clamando a Deus por justiça. Ele está apenas derramando o seu sangue para a justificação e para a salvação. Olhemos para Jesus. Vamos continuar firmes. E quando Deus nos disciplinar, vamos aprender a dizer obrigado, Senhor, por tua disciplina. Tem algo que eu tirei do CD, Como Ser Feliz de Qualquer Maneira, e ele diz assim: eu pedi a Deus por força, para que eu pudesse ser bem-sucedido. Foi-me dado a fraqueza, para eu aprender humildemente a obedecer. Eu pedi saúde para que eu fizesse maiores coisas. Foi-me dado a enfermidade, para que eu realizasse melhores coisas. Pedi riqueza para que eu fosse feliz. Foi-me dado a pobreza, para que eu fosse mais sábio. Eu pedi poder para que eu tivesse o aplauso dos homens. Foi-me dada a fraqueza, para que eu precisasse de Deus. Eu pedi tudo o que existe, para que eu pudesse aproveitar a vida. Foi-me dado a vida, para que eu aproveitasse tudo o que existe. Eu não recebi nada do que pedi, mas tudo que esperei ter. E apesar de mim mesmo, as orações que eu nunca fiz foram atendidas. Eu sou entre todos os homens o mais abençoado. Deve nos levar à reflexão. Às vezes nós pedimos muita coisa para Deus. Deus não nos atende como nós pedimos, mas Ele arruma outros meios. E para concluir, uma pequena ilustração. Em uma viagem de trem, há muito tempo atrás, uma viagem longa, naquele tempo não tinha ar-condicionado, viajavam de janelas abertas, trem lotado, muito quente, não tinha água fria, poeira entrava dentro do trem. E uma senhora começou a observar uma criança que estava sentado, muito ansiosa na janela. E querendo ajudar aquela criança, ela chegou perto e perguntou: escuta, você não se importa com todo esse sofrimento?
Ele falou: não, eu não me importo, porque eu sei que lá no final da viagem o meu pai está me esperando. E nós estamos no trem, nós estamos na viagem, e os sofrimentos vão ser grandes e virão para nós também. Que Deus nos livre deles. Mas nós podemos viajar tranquilos e felizes, porque no final da viagem o nosso papai irá nos receber no seu reino e nos seus braços. Que Deus nos conserve nesta fé. Amém.